Olá, hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho de zoologia. O nosso trabalho é sobre filomolusca. As alunas que estarão apresentando será a Grace Silva, Luana Xavier e Mayara Rocha. As informações. O filomolusco é considerado o segundo maior em número de espécies, representando um grau incomparável de disparidade morfológica e representativa em quase todos os nichos. Os moluscos são animais invertebrados e se destacam por apresentar o corpo mole, podendo ser encontrados em ambientes terrestres e aquáticos de água doce ou salgada. A palavra moluscos, no latim, possui significado de mole. O número de espécies no mundo inteiro é de 100.000, mas no Brasil, de 1.600. No estado de São Paulo, são cerca de 578, mas estima-se que no estado de São Paulo sejam mais de 920 espécies. Os nomes populares conhecidos desse filo são denominados mariscos, caracóis, mexilhões e polvos. Um dos maiores grupos de animais celomados pertence ao ramo de animais prostostômios. Apresentam todos os sistemas orgânicos bem desenvolvidos. Muitos moluscos têm larvas trocófora, similar à trocófora de anelídeos marinhos, e outros prostomados marinhos. A contribuição biológica desses animais é o desenvolvimento de órgãos respiratórios, sistema circulatório aberto com coração pulsante e vasos. Em alguns cefalópodes, o sistema circulatório é fechado. A presença de sistema respiratório e circulatório, aumento de tamanho corporal, presença de um manto que secreta a concha. As características únicas do filo são a radula e o pé muscular. Os olhos são bem desenvolvidos. A importância geral desses animais são alimentos, produzem substâncias preciosas, tintas, enfeites e atuam na reciclagem de nutrientes. Outros são totalmente destrutivos, pois eles perfuram cascos de navios, de madeiras, comprometem plantações e alguns servem como hospedeiros intermediários em doenças parasitárias. Aqui nós temos algumas classes de filomoluscas, a origem e a importância, né? Aqui nós vemos no primeiro o monofacófora, o gastrópoda, o cefalópoda, bivalvia, sofapóda, poliflacoflora, solenogastris, caudofoveata, né? E aqui a gente consegue ver algumas formas que eles são, né? Como eles são característicos. Aqui nós temos o plano corporal desse molusco, né? Ele é um arquetípico. Aqui nós podemos observar a boca, né? O manto, o qual a gente fala, né? Bastante nesse trabalho. A glândula digestiva, o estômago, a gonoda, o intestino também, o coração, o pé e os músculos retratores, né? Que são bem importantes nesse tipo de animal, de espécie. Bilateralmente, são simétricos, não segmentados e frequentemente com a cabeça anterior bem definida, dotada de olhos e tentáculos. O corpo constituído por mais de 2 camadas celulares, com tecidos e órgãos. Parede ventral do corpo especializada com o pé muscular, mas usado principalmente para a locomoção. O celoma verdadeiro um pouco desenvolvido, limitando principalmente a área ao redor do coração. As paredes dorsal do corpo formam um par de dobras, chamado manto, que origina a cavidade do manto, modificada em brânquias ou pulmões, e secreta a concha. Superfície epitelial ciliar
provida de glândulas mucosas e nervos sensoriais. Sistema digestivo completo, com órgãos raspadores, normalmente presente. Ânus abrindo na cavidade do manto. Sistema circulatório aberto, com coração com 3 câmaras, vasos sanguíneos e sinusoides, pigmentos respiratórios no sangue. Trocas gasosas nos brânquias, pulmões, manto ou na superfície corporal. Um dos rins primitivos, em contato com a cavidade pericárdica e usualmente aberta na cavidade do manto. Tratos ciliares internos e externamente, gerando de grande importância e funcional. Sistema nervoso com pares de glândulos cerebrais, pleurais, pedais, concordais, nervo subepidermal, glândulos centralizados, encefalópodes, órgãos sensoriais como tato, odor, sabor, equilíbrio e visão. A reprodução e a história de vida, né? A maioria dos molúsculos, eles são dioica. Alguns, né, são monóicos, que são hermafroditas. A larva é livre natante de muitos moluscos. Em muitos moluscos, a larva tracófora metamorfoseia-se diretamente em juvenil. Em outros casos, formas avançadas, como nas outras, há outro estágio larval veliger. Veliger, né, rudimentos de pé, concha e manto. Cefalópodes, caracóis terrestres, em alguns bivalves de água doce não apresentam estágio larval. Olá, boa noite pessoal, meu nome é Graciane. Vou estar apresentando um pouquinho sobre as classes do filo molusco, sendo elas Caudofoveata, Solenogastris, Monoplacofora, Poliplacofora, Escafopoda, Gastropoda, Bivalva e Cefalopoda. A Caudofoveata. Os principais modos de vida deles eles são animais marinhos, bentônicos, cavadores, eles escavam substrato. Se alimentam-se de pequenos organismos e materiais depositados. Os caudofoveatas são vermiformes. Apresentam uma região cefálica diferenciada. Possuem espículas calcárias incrustadas, formando escamas. Possuem escudo oral ou cefálica. A cavidade do manto deles são posterior e reduzida. Estes tipos de animais não apresentam concha, mas sim espículas calcárias. Eles são dioicos, com sexos separados. Provavelmente a fecundação deles são externa. Os caudofoveata pode variar de 2 a 140 milímetros de comprimento. Conhece-se cerca de 140 espécies. Eles podem ser desenvolvidos diretamente ou apresentar larva trocófora. Eles apresentam um par de atenídeos. A forma do pé deles estes escavadores possuem o pé reduzido. Solenogastris são mais numerosos entre 200 e 3.000 metros de profundidade. Os solenogastris são carnívoros e alimentam-se basicamente de cnidários. São epidônicos sob corais hidroides e alcionarianos naturalmente marinhos. São animais vermiformes. Apresentam o SN primitivo e sulco pedioso. Possuem a presença de sulco meio ventral e espículas copulatórias. A cavidade do manto deles é posterior reduzida.
Os solenogastres não apresentam concha, mas sim espículas calcáreas. Neles ocorre a fertilização interna. A maioria desses animais são hermafroditas, apresentando os dois sexos, monóicos. Eles podem apresentar desenvolvimento direto ou apresentar uma fase de larva trocófora. Tipo de brânquias deles houve perda de brânquia na maioria destes. Presença de fendas branquiais. Pé ausente, tem sulco meio ventral sobre o qual rastejam e que é homólogo ao pé de outros moluscos. Monoplacofora. Os monoplacofora são uma classe de molusco que se julgavam extinta até que em 1952 foi recolhido de sedimentos marinhos de grande profundidade. Os principais modos de vida deles são animais marinhos de águas profundas. Os monoplacoforos se alimentam de diatomáceas, foraminíferos, espólios, protozoários e esponjas. Eles possuem concha cônica ou em formato de placa. Apresentam 6 pares de rins. Eles possuem 8 pares de músculos retratores. A cavidade do manto deles é ao redor do pé. Portam uma concha univalve, cônica, simétrica ou em formato de placa. Eles são animais dioicos com sexos separados. Sua fertilização deve ocorrer externamente. Tipo de larvas. Larva trocófora. Possui de 3 a 6 pares de cetinídeos. Estes animais portam um pé chato, ventral e não alongado. Estes animais portam um pé chato, ventral e não alongado. Poliplacofora. Eles vivem exclusivamente em ambientes marinhos. Eles são caracterizados por serem revestidos por uma válvula com 8 partes sobrepostas na parte dorsal. Eles são desprovidos de tentáculos e têm cabeça minúscula, desprovida de olhos. Essa classe pertence aos quitons. A maioria deles vive em águas rasas. Eles são animais betônicos associados a pedras e rochas. Eles costumam ficar abaixo de pedras raspadoras. Os poliplacoforos são herbívoros ou detritívoros. Apresentam um cinturão e a presença de estetos. A cavidade do manto é ao redor do pé. A maioria desses animais é dioica e alguns monóicos. Os poliplacoforos apresentam larva trocófora em seu desenvolvimento. Eles possuem um pé alongado, ventral, achatado e muscular. Escapofoda. Os principais modos de vida são animais marinhos e betônicos. São escavadores, possuem tentáculos que saem da cabeça, captáculos. São microcarnívoros e alimentam-se de pequenos organismos que vivem em interstícios. Sua cabeça é reduzida, tem um formato de dente de elefante, captáculos. A cavidade do manto deles é tubular e aberta para as duas extremidades. Possui uma concha no formato de presa de elefante, aberta nas duas extremidades. A cavidade do manto deles é tubular e aberta para as duas extremidades. Possui uma concha no formato de presa de elefante, aberta nas duas extremidades. Os escapofodas são moluscos dioicos.
eles fazem fecundação externa. Presença de estágio de larva trocoforal livre natante, sucedida de um velígero. Não portam brânquias. Eles possuem respiração cutânea. O pé dele é muscular cônico, adaptado para a escavação, em formato cilíndrico. Estes animais podem ser encontrados em areia e lodo. Gastropolda. Os gastropoldas é uma das grandes classes taxonômica do filo molusca, que agrupa os animais conhecidos por caracóis, lesmas, lapas e búzios. Essa classe inclui de 65.000 a 85.000 espécies estantes, com grande variedade morfológica e tamanhos que vão do submicroscópio a várias dezenas de centímetros. A maioria dessas espécies são marinhas, bentônicos, planctônicos e nectônicos, único representante terrestre, além dos de água doce e salgada. Existem espécies carnívoras e espécies herbívoras. Eles se alimentam de sedimentos presentes na superfície do substrato ou de partículas em suspensão na água. Eles são rastejadores ou cavadores de substrato. Eles possuem uma torção de 180 graus anti-horário durante a vileja. Possuem uma concha espiralada assimetricamente e possuem presença de sifão inalante. A cavidade do manto dele é anterior sob a cabeça. São caracterizados por possuírem uma concha espiralada, interna ou externa. A maioria dos gastropódes é dioica e alguns monoicos. Eles possuem presença de larva trocoforal nos arqueogastropódos e vilegera nos gastropódos marinhos. Os tipos de brânquias deles são prosobrânquios, possui somente a brânquia esquerda, alguns opistobrânquios e outros pulmonados. Eles possuem um largo pé achatado, ventral e muscular. Aqui estão alguns exemplos do gastropolda. Os caracóis, lesmas e caramujos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os bivalvia. Os principais modos de vida dos bivalvia são filtradores e bentônicos, também escavadores de fundo macio. Eles são aquáticos, marinhos ou de água doce. Eles possuem a ausência de radula, formado por duas valvas, uma cabeça mal desenvolvida. A cavidade do manto deles é ampla, lateralmente projetada. Estes moluscos apresentam uma concha composta por duas válvulas semelhantes. A maioria deles é dioica e alguns monoicos. Eles possuem desenvolvimento de um trocóforo livre natante, sucedido por uma larva velígera, típica dos bivalves marinhos. Velíger bilateralmente simétrico. Possui brânquias grandes na função também de coleta de alimentos. São compostos por um par de cetinídeos bipectinados. Bipectinados. Protobrânquios, lamelibrânquios e septibrânquios. Tem pé literalmente comprido, adaptado para a escavação. Alguns exemplos do bivalvia são as ostras, os mariscos e os mexilhões. Cefalopolda.
Os cefalopodos, as principais modos de vida deles são, a maioria são pelágico. São animais de alimentação carnívora, naturalmente marinhos. Cefalopodes apresentam uma cabeça desenvolvida, portam sistemas nervoso, sensorial e locomotor altamente desenvolvidos. Possuem surgimento de tentáculos. Eles se movimentam por um jato a propulsão e nadadeiros. Suas mandíbulas têm forma de bico de papagaio. Os animais com sistema circulatório fechado. A cavidade do manto é anterior e muscular. Pode apresentar uma concha presente, a câmara linear, reduzida ou ausente. São animais dioicos. Estes moluscos apresentam desenvolvimento direto. Possuem presença de 1 ou 2 pares de citenídeos. Os pés deles são modificados na forma de braços prenseis ou tentáculos. Aqui tá alguns exemplos de cefalopoda. Os polvos, as lulas e os nautílios. Olá, boa tarde. Eu me chamo Luana e vou estar dando continuidade no trabalho sobre a filomolusca e vou falar sobre as importâncias. Importância agronômica. A maioria dos gastrópodes, eles se alimentam de hortaliças e entre outros cultivos. Subclasse Pulmonata. Ordem Estilomatófora, onde estão as lesmas, que seu nome científico é Limax sp, e os caracóis, que são chamados de Helix spp. O dano ele é realizado pela raspagem das folhas pela rádula, que é uma estrutura presente nos moluscos e que os ajudam na alimentação. Essa estrutura que auxilia para eles se alimentarem. Aí ao lado eu tenho a imagem da lesma, Limax sp, e o dano que ela causou na planta. No outro lado, embaixo a gente tem a imagem do caracol, Helix spp, e ele numa couve e no alface, em hortaliças. Importância agronômica. Limax sp, as lesmas, elas não apresentam concha dorsal. Elas têm entre 3 e 6 centímetros de comprimento e rastejam lentamente por ondas de contração muscular. Sobre um rastro de muco, alimenta-se de vegetação que é verde, umedecida pela saliva e raspada pela rádula. Helix spp, os caracóis de jardins. Eles apresentam concha de cores variadas, o tamanho deles varia de 15 a 25 milímetros, eles são bem pequenos. Vivem escondidos sob pedras, plantas durante o dia e eles são mais ativos durante a noite. Em dias úmidos eles também podem ficar mais ativos, né? E são herbívoros. Eles podem causar danos em hortaliças, pomares e jardins. Continuando sobre a importância agronômica. Apesar de ter essas espécies, né, que acabam atuando como algo como prejuízo, né, para as plantas, para as hortaliças, pomares, jardins, existe uma espécie que controla as pragas agrícolas, que é a Oxyla puchella, o caracol listrado. Ele consegue, no nível de
40 caracóis por planta realiza a limpeza completa da conchonilha, Ortesia praelonga, dos citros nos ramos e nos caules. No nível de 10 caracóis por planta, proporciona uma eficiente remoção nas folhas e nos frutos. Aí ao lado a gente tem a imagem da conchonilha, nas folhas, embaixo num ramo de citros e ao lado num caule. Os moluscos, eles também apresentam importância zootécnica. A classe Bivalvia possui interesse zootécnico. Os parasitas de peixes, em que as larvas gloquídeas e alguns bivalves de água doce, eles parasitam nas brânquias de peixes, podendo causar a morte em pisciculturas e em ambientes naturais, como por exemplo nas represas, né? E aqui está o ciclo de como que acontece isso no peixe. Bom, os machos eles liberam gametas diretamente na água e vai entrar na cavidade palial das fêmeas, que é através de uma abertura, né? Na câmara suprabranquial é onde vai se encontrar os óvulos e onde vai ocorrer a fertilização. Os ovos, eles são fertilizados e vão para câmaras branquiais, onde tem uma cavidade modificada, um saco incubador que é chamado de marsúpio. É nesse local que o embrião ele é desenvolvido até sua fase larval. Aí a gente tem, né, o macho, a fêmea, os gloquídeos, o peixe hospedeiro e os juvenis. Importância médica. A filomolusco, ela apresenta animais que atuam como vetores de doença. Então, eles são importantes porque a maioria são parasitas. Atuam como são parasitas de hospedeiros e hospedeiros de doenças. As principais doenças associadas aos moluscos são a esquistossomose e a fasciolose. O gastrópode, que é vetor da doença esquistossomose, é a Biomphalaria sp, da ordem Masomatófora e da família Planorbidae. Gastrópode, que é vetor da doença fasciolíase, é a Limnae sp, da ordem Masomatófora e da família Limnaeidae. Aí ao lado a gente tem imagens representando a doença esquistossomose, que também pode ser conhecida como barriga d'água. Tem o ovo e a larva. E embaixo a gente tem o ovo e a larva da fasciolose sp. Os moluscos, eles também são importantes na economia, por serem fontes de alimento. Eles são extremamente importantes na economia de muitos países, como fonte de alimento rico em proteínas, sendo coletados diretamente da natureza ou até mesmo cultivados. Animais como o lula, o polvo, a ostra e o mexilhão, eles são comuns nos pratos da culinária de diversos países. No Brasil, tem esse consumo principalmente nas cidades litorâneas. No Brasil, não é todos os lugares que se come molusco. Existem inúmeras comidas feitas com molusco. Por exemplo, é o prato escargot, que é um prato muito comum na culinária francesa. É feito por um tipo de caracol. Aí ao lado a gente tem imagens do escargot e de alguns pratos que são muito comuns e servidos feitos de molusco. Importância alimentar. O cultivo de polvo, que também é chamado da criação de polvo, né?
é visto como uma atividade de maricultura, que é uma atividade onde se cria esses polvos para comercializar com o intuito de vender como alimentação. Bastante desenvolvida nos países da Espanha e em Portugal. Aí embaixo a gente tem a imagem do polvo sendo capturado, outra imagem de um polvo no mar e como que o polvo fica num prato, como ele é servido. Os moluscos também têm importância na indústria de pérolas, né? Visto que o molusco bivalve, como as ostras, né? Eles são responsáveis pela produção das pérolas. Possuem elevado valor comercial para o homem. Produzidas pelas ostras como uma forma de se isolar e de se proteger de um corpo estranho que invadiu seu organismo. E na primeira imagem a gente vê onde que fica localizada essa pérola, porque a pérola, ela é basicamente qualquer estrutura, substância que invadiu o corpo de uma ostra. E ela fica entre a estrutura nacar e o epitélio externo do manto. E do lado a gente tem umas imagens de ostras com pérolas. Prejuízos causados por bivalves. A classe bivalve, ela reúne grande parte das espécies de molusco que são destinadas ao consumo humano, além de algumas espécies que podem causar prejuízos econômicos, como os pteridídeos, que perfuram amarras e cascos de madeira, Amaral 2008. Então, na classe bivalve pode sim causar prejuízos nas embarcações de madeira, visto que eles conseguem perfurar essas estruturas. Importância ecológica. Os moluscos, eles também apresentam grande importância ecológica. As ostras, os mexilhões, por filtrarem a água do mar para a captura de partículas alimentares, podem acumular em seus organismos determinadas substâncias poluidoras, como os metais pesados e entre outros. Podem ser filtradores e assim se tornam, né, bons indicadores de poluição ambiental. Embaixo tem uma imagem representando a ecologia e ao lado tem a poluição ambiental. Conclusão. Os moluscos, eles são benéficos por serem fonte de alimento, por produzirem substâncias preciosas, que são as pérolas, madrepérola, tintas nanquim, enfeites e por serem também colecionáveis, as conchas. É importante para a ecologia por serem filtradores e se tornarem bons indicadores de poluição ambiental. E também por atuarem na reciclagem de nutrientes. Como nem todos são benéficos, né? Existem outros que são destrutivos, porque eles conseguem perfurar os cascos dos navios, comprometem as plantações, como eu falei das lesmas e dos caracóis, e alguns servem como hospedeiro intermediário de doenças parasitárias, como no caso da esquistossomose, né? Outra coisa que eu queria acrescentar é que um ponto negativo sobre os moluscos é que nos livros didáticos não se especifica todas as classes e é muito limitado o conhecimento sobre os moluscos. Essas foram as referências que a gente utilizou: Reino Animalia, Filomolusca, Vigilância e controle dos moluscos de importância epidemiológica, relação dos moluscos com a agricultura, a classificação dos moluscos
E muito obrigada pela atenção. Espero que vocês possam ter compreendido o nosso trabalho. Muito obrigada.